gente, eu sou Laizinha Machado e eu tô aqui hoje apresentando o podcast de Zero ao Topo com vocês, com a Regina. Olá, eu sou a Regina Simões, social media, e eu tô super animada pro episódio de hoje. Esqueça tudo sobre inteligência emocional, que hoje a gente vai estar com conteúdo bem relevante com a Sara Dornas, gente, ela é advogada, especialista em inteligência emocional, fundadora do escritório Dornas e Paiva, advocacia e a empresa de treinamentos Integramente. Certinho? Falei tudo certo? Gente, aqui a gente pergunta canal ao vivo. Então, Sara, eu queria saber de você, para você explicar como a inteligência emocional transforma a sua própria trajetória, tanto pessoal quanto profissional. Tá bom. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Nós conversamos um pouquinho aqui antes de iniciar o episódio. Exato. Sobre os planos, os sonhos de vocês. Eu fiquei encantada. Desejo muito sucesso. Obrigada. E realmente é uma honra poder estar aqui. Bom, a pergunta é como a inteligência emocional transformou a minha vida, né? A inteligência emocional, eu falo que ela é a base de tudo. É a oportunidade que a gente tem de olhar para dentro e se reconectar com quem nós verdadeiramente somos. Nós vivemos num mundo que acaba abafando essa nossa verdadeira essência. Sim. Porque a gente se compara muito com o outro, acaba vivendo muito na superficialidade, vamos absorvendo histórias, conhecimentos, mídias, que muitas das vezes vão conduzindo a nossa jornada para um lugar que não é o que a gente quer. E a gente vai se deixando levar. Quando a gente busca a inteligência emocional, que está intimamente ligada ao autoconhecimento, essa reconexão conosco, a gente se encontra no meio de todo esse movimento pavoroso que está acontecendo aí fora, e a gente encontra o equilíbrio. Então foi nesse equilíbrio aonde eu consegui me reconectar com os meus verdadeiros sonhos, com os projetos que faziam sentido com a Sara. E aí então eu iniciei uma trajetória de ascensão, não só pessoal, mas profissional, em todas as esferas da minha vida. bacana. Porque quando a gente não tá... Isso daí eu tiro até pra mim, gente, porque a Regina me conhece há mais tempo, ela sabe. Eu sempre fui uma pessoa, assim, eu sou um pouco não, bastante, imperativa. E aí eu tinha uma mania de querer fazer tudo, né? Pegava um monte de projeto de uma vez e falava, eu vou fazer tudo. E eu realmente dava conta de fazer? Dava, mas eu ficava como no final? Exausta. Acabada, gente. Nossa. Aí, assim, depois de vários tombos da vida, eu comecei a focar em fazer, tipo assim, o que realmente... Porque a área que a gente trabalha, marketing, influência, é uma área muito ampla. E aí vão aparecendo, nem tudo que reluz é ouro, né? Vão aparecendo aquele monte de oportunidades, você vai querendo pegar tudo. Porque você acha assim, eu dou conta de tudo, eu sou muito boa, eu sou competente. Tudo bem você se achar, eu me acho, gente, eu me acho assim, ó. Foda pra caralho, eu, né, rolando palavrão no podcast, que lindo. Eu me acho incrível, mas entendeu? eu acho interessante. Assim... Eu acho que é interessante disso de você, tanto que eu também tenho um pouco sobre isso, a gente conversa muito, mas no decorrer desses projetos, da própria vivência pessoal e profissional, a gente se deparou muitas vezes com a falta da inteligência emocional para poder lidar com os desafios, com as pessoas. E aí eu sempre falo com ela, olha, vamos analisar, vamos com mais calma, vamos nos conectar para a gente saber exatamente o lado A e o lado B das coisas. Para a gente depois não falar assim, nossa, aconteceu isso e, poxa, eu me sinto culpada por tal situação, mas na verdade o que faltou foi inteligência emocional. Exatamente. E as pessoas às vezes tendem a fazer um recorte da inteligência emocional, como se ela fosse um processo muito simples, né? Inteligência emocional, não tem que ter inteligência emocional. Só que é um processo. E não é um processo simples. Nós até falamos isso aqui, né? Antes de iniciar a gravação. É um processo que exige determinação, resiliência, humildade. Porque nesse processo a gente vai ter que se permitir se conectar com as nossas sombras, com um lado de nós mesmos que a gente tampa, que a gente vai colocando as coisas por cima para não acessar. Então, a inteligência emocional, ela é o resultado de um processo de autoconhecimento, que é um processo de cura pessoal. Então, assim, ele é realmente fundamental. Isso que você estava falando, Lais, eu achei também interessante, porque a gente vive num momento social que foi muito bem descrito por um filósofo que chama Byung-Chul Han.
Eu até fiz uma palestra sobre ele, porque eu sou encantada com a visão filosófica dele sobre a sociedade contemporânea. Ele fala que nós vivemos na sociedade do cansaço. Essa atual sociedade que nos exige alta performance a qualquer custo. Então, essa exigência social acaba nos empurrando para um grande abismo, na verdade. Porque a verdadeira alta performance não é a gente trabalhar 24 horas por dia, trabalhar enquanto os outros dormem. Muito pelo contrário. É a gente conseguir encontrar equilíbrio para que a gente tenha criatividade, para que a gente tenha ideias, não, às vezes que não sejam tão criativas, mas que sejam pontuais para aquela circunstância, que a gente tenha clareza mental, que a gente tenha equilíbrio, que a gente consiga ter empatia. Porque se a gente está muito cansado, como é que a gente vai ter empatia com a pessoa ali do lado? A gente só quer, sabe, descontar no outro, né? O que não está legal em nós. Então, assim, eu acho que quando você faz esse movimento contrário, igual você fez, você se resgatou, é muito bonito, é muito belo e é o caminho que vai te levar para alta performance. Amém. Né? Não tenha dúvida disso. Vai chegar lá. Amém, gente. Porque os cabelinhos tá até brancos aqui, gente. Eu tive que passar até um spray aqui hoje. Não foi, menina? Meu Deus. E diante disso tudo, qual que foi o maior desafio que você enfrentou quando você começou a aplicar a inteligência emocional na sua vida? Então, o maior desafio realmente foi acessar as minhas sombras. Eu confesso para você que esse processo ele é muito doloroso. Ele é um processo que a gente negligencia porque a gente não quer acessar. A gente se vê como pessoas perfeitas. E quando a gente vai entendendo que as percepções que a gente tem do mundo, do outro e das circunstâncias nada mais são do que filtros que a gente carrega na nossa vida. Sim. Filtros que são crenças que são alimentadas ao longo da nossa jornada. Então, quando a gente percebe que o que a gente está vendo não é bem a realidade, a gente tem que entrar num lugar de humildade muito grande. Porque a gente deixa de ser aquilo que a gente acha que é, dono da verdade suprema, soberana, e passa a não saber nada. Como diz, né, o nosso grande filósofo, eu sei que nada sei. E esse foi um momento muito difícil para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito egóica. E hoje eu falo aqui até com muita humildade, porque eu precisei despir de muitos conceitos para chegar nesse lugar. Eu sempre fui a tupetuda, dona da razão. E isso me levou a lugares muito doloridos na minha vida, na minha jornada. E quando eu comecei esse processo, eu fui vendo que que o ego que eu carregava nada mais era do que resistências da vida. E que eu precisava voltar lá atrás, nos acontecimentos que me traumatizaram, que fizeram com que eu fosse vestindo essas carapuças, despisse, né, dessas carapuças, fosse desconstruindo essa visão que eu tinha sobre mim mesma, esse posicionamento, para então eu conseguir ter liberdade emocional, liberdade social, enfim, eu acho que esse foi o processo mais difícil, mas ao mesmo tempo foi o mais libertador, porque quando eu consegui alcançar esse lugar de humildade, de perceber que eu não era tudo o que eu achava que eu era um ser humano, eu sou um ser humano como qualquer outro, eu não estou acima ou abaixo que ninguém, estamos todos iguais. Somos todos iguais, estamos no mesmo caminho, todos procurando evolução, todos querendo se autopreservar. Eu encontrei uma grande liberdade, eu acho que foi aonde realmente eu comecei a minha jornada de crescimento, sabe? E realmente foi muito difícil aceitar isso, mas hoje, graças a Deus, superado. Eu acho que a gente passa isso, querendo ou não. É melhor que a gente busque, né? Não, do que a gente aprenda do outro jeito. É importante que você falou essa questão dos filtros, né? Das máscaras que a gente vai usando, porque muitas desses filtros são um julgamento de outras pessoas, até com relação a você. Sim. E as pessoas nem te conhecem intimamente para poder fazer um juízo a seu respeito. Ela simplesmente olha para a Regina e fala, eu não gosto da Regina. Mas às vezes não trocou uma única palavra comigo. Né? Então, assim, a gente vai realmente, com o passar dos anos, usando esses, vamos dizer, essas máscaras, vai vivenciando aquilo ali, além das nossas questões pessoais, e quando você vê, você está longe de você. Você se perdeu de você. Porque você vai se vendendo para a ideia dos outros. Exato. Gente, isso é tão sério. Porque isso é uma coisa que a inteligência emocional traz pra gente. Quando a gente faz isso, é porque nós estamos precisando de validação. Exato. Quando a gente precisa de validação do outro para sustentar uma estima que a gente não tem por nós mesmos, é porque nós não nos validamos. Exato.
E quando a gente não se valida, nós vamos ficar o tempo inteiro querendo agradar as pessoas, querendo se colocar 100% disponível, porque você não pode perder a oportunidade de ter alguém ali de braço estendido para você. Ou seja, realmente é um caminho que faz a gente se perder de nós mesmos. Então, a inteligência emocional, ela mostra para nós a importância dessa autovalidação, dessa autoestima, desse autoamor, que vai desencadeando o autocuidado e várias outras coisas que a gente faz para nós mesmos. A gente se torna autossuficiente. Então, o que o outro pensa sobre mim, isso é problema do outro. Exatamente. Não diz respeito a mim, mas a gente só chega nesse lugar quando a gente sabe quem a gente é. Exato. Isso é verdade. Eu que trabalho com rede social, inclusive eu estou afastada, vai fazer 1 ano, né? Voltei agora. Oi, gente, voltei. Afastei assim, né? Porque eu tive a minha fase de auge, né? 2019, por aí, tava bem, 2018, 2019. E aí eu criei o Miss Juiz de Fora Plus Size, que é um Miss, né, para mulheres gordas. E aí aconteceu exatamente isso que você falou. O que acontecia? A gente precisava fazer o evento, não tinha patrocínio, não tinha nada. E assim, não era por mal, eu não entendia que eu estava fazendo isso. Na minha cabeça, eu estava agindo assim, super certo. E aí, o que acontecia? A gente ia atrás de patrocínio, a gente dava tudo pro patrocinador. Sabe o que é tudo? Por um preço assim, às vezes R$100, R$200, R$500. E a gente fazia o que podia, o que não podia. Tinha dia que eu começava a fazer loja, tipo, 9 da manhã, e a gente acabava 9 da noite. Era o dia inteiro fazendo loja e correndo atrás para poder fazer o evento acontecer. Tirava dinheiro do bolso para o evento acontecer. Me arrependo? Não, tanto que ele existe até hoje. Sim. Estamos aí. Acho que foi um processo, né? Foi um investimento. Só que me pegou por esse lado que você falou. Me vi nessa situação. Agora que você falou, não tinha me visto. Aí agora assim, né? Um tapa na cara no meio do podcast. A questão da validação. Eu me vi nessa situação de, tipo assim, de querer fazer tanto, mas que, na verdade, eu não estava fazendo nem tanto, assim, talvez pelo Miss. Eu estava fazendo por mim mesma. Eu queria realmente ter a validação dessas pessoas de alguma forma. E eu fiquei tão presa nisso que deu no que deu. Passou 5 anos, eu estava como? Depressão, deitada na cama, perdida, sem saber o que fazer. E, por fim, fui no psicólogo. O psicólogo falou, ou você afasta, ou você vai cair de cama, você que sabe. Porque você não dá conta de fazer tudo que você está fazendo. Você está fazendo o papel de psicóloga, porque quando você lida com muitas mulheres, eu lido com mulheres gordas, então já tem aquela questão do preconceito. Sim. Né? Às vezes, mulheres que não usam short, não usam uma camisa, não tem problema nenhum a gente escutar a história. Só que o que acontece? A gente tinha um movimento plus, e aí elas entravam em contato como? Meu marido não me quer mais, eu não consigo usar tal roupa. E a gente ia conversando, que era a intenção do projeto, só que a gente começou a pegar aquela carga de uma forma que a gente não sabia, a gente não tem informação para isso. E aí a gente começou a carregar os nossos problemas, os problemas das outras pessoas. E isso foi misturando com o Miss e fez uma misturada danada. E no final, quem ficou sem inteligência nenhuma fui eu, gente. Nenhuma. Nem inteligência, não, fiquei sem nem nada. as emoções. Nem emoções. Ainda levei um golpe, que não vem ao caso. Mas nossa senhora, tá foi, vendo? gente. Eu falei, meu Deus. E aí, assim, quando você falou isso, eu me vi muito nessa situação. Olha só. Aprendi na dor, foi o que eu falei, gente, procura a inteligência emocional antes que você aprenda sozinho, infelizmente. E tem pessoas que passam pela situação, mas não aprendem. Elas não despertam. E dói. Sabe por que às vezes elas não despertam? Tudo na vida gera um ganho. Uma vez eu falei isso para uma conhecida minha, ela ficou chocada. Ela ficou assim, mas como? A pessoa está num relacionamento extremamente abusivo, ou ela está passando por uma situação extremamente difícil no trabalho, ela não consegue sair dessa crença limitante, ela não consegue enxergar o próximo passo. E aí eu virei para ela e falei, ela tem um ganho. Não tem ganho, não tem como. Ela tem um ganho. Por mais difícil que seja a situação, nenhum ser humano joga contra ele mesmo. Nenhum. O dia que aquela relação não tiver nenhum ganho para aquela pessoa, você pode ter certeza que ela vai sair dali. E geralmente, dentro dos relacionamentos narcisistas, relacionamentos mais doentios, né, que são abusivos, geralmente o ganho que a pessoa tem é o ganho de viver no papel de vítima. É o melhor papel, né? Assim. No papel de vítima, não no relacionamento, mas com as amigas, com a mãe, com a tia, porque ela sempre está lamentando e sempre tem alguém que acolhe.
Então, esse é um papel que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida, porque ele é um papel muito gostoso. E é muito confortável. É gostosinho. A gente tem que tomar muito cuidado com esse papel. E esse papel demonstra a ausência da autorresponsabilidade, que é o poder da autorresponsabilidade. Adoro esse livro, gente. É sério. Que é o poder, que é a autorresponsabilidade. A base da inteligência emocional, eu sempre gosto de falar que são duas, que é a autopercepção das nossas emoções, a gente vai falar sobre isso, e a autorresponsabilidade. É você saber que você é responsável pela sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém te deve nada. Deus não te deve nada, seu marido não te deve nada. As pessoas são livres, inclusive, para não gostar de mim, para não gostar de você. Então, a autorresponsabilidade é você também ser livre e entender que você é o condutor do trem da sua vida. Você é quem está direcionando a sua jornada, mais ninguém. Se você escolhe estar num ambiente que é abusivo, se você escolhe estar num relacionamento que é abusivo, que é narcisista, esse poder de escolha, ele é seu. Nós não somos vítimas de ninguém. Só que a gente só consegue se colocar nesse lugar de ter essa clareza, essa autonomia de decisão, quando a gente se conhece, quando a gente tem inteligência emocional, Exatamente. Quando a gente tem autoconhecimento. E aí, por que as pessoas não saem desse lugar? Porque elas não querem. Elas não querem acordar. Você ser autorresponsável pela sua própria vida é saber que os resultados que você tem são responsabilidades exclusivamente sua. E ontem eu estava conversando isso com meu filho, ele falou, mãe, furei, teoricamente a sua bolha furou, você saiu da bolha e agora você vai ver a vida como ela é. Sem as máscaras, sem os filtros e se prepara. Porque a gente tem... porque ele é mais jovem, né? Então ele senta comigo e fala, mãe... Qual que é a idade dele? 24, chama Bruno. Ele fala, mãe, tá acontecendo tal situação? Ih, relaxa. Você tá fora da bolha que você tava no seu mundinho cor-de-rosa, a chapa tá esquentando, o nível tá acelerando, os processos estão vindo, os desafios, e você vai pegar o jeito. Você tá aí, eu também tô aprendendo, ele também tá aprendendo, mas ele fala. E uma das coisas que eu aprendi dentro dessa parte que você tá falando, que é muito interessante, sobre o autoconhecimento, eu era uma pessoa que falava sim para tudo e para todos. E eu aprendi a falar não. Hoje eu fiz um post sobre o não. Então. E o não é muito libertador. Libertador. Porque eu dou um não pra você, mas é um sim você pra dá mim um sim mesmo. Pra você, exatamente. Né? Então, esse ponto de dar não, de saber se posicionar, eu acho que é de extremamente importância, porque aí você devagarzinho vai começando a moldar, vai começando a cuidar mais da sua inteligência emocional, vai começar a observar mais, falar menos, ouvir mais, observar mais, para você ir se conduzindo. Eu falo que ele chancela as pessoas que têm inteligência emocional. Sim. Porque quando você tem coragem de dizer não, quando você tem coragem de desagradar o outro, significa que a sua autoestima está em dia. Exato. E que você não precisa de validação externa para ser quem você é. Porque muitas pessoas têm medo, não é de dizer sim ou de dizer não, elas têm medo de perder o que elas conquistaram. Sim. A relação, a confiança, sabe? Elas têm medo de perder isso. Gente, esse podcast tá um tapa na minha cara. Não, e assim, os meus, quando eu vou trabalhar o não, né? Aí o meu filho fala, tem o não da minha mãe, que é um não com sorriso, não. E o não sem sorriso. Então, assim, o não com sorriso, eu ainda vou explicar o porquê do não. Não posso, nesse momento não é viável. E tem o não que o Bruno fala. A minha mãe falou, não. Ponto. Né? E eu sei que eu vou estar, não tô com medo de perder nada, porque eu não falo com a Laís, que eu não tenho medo de perder nada. Isso é muito bom. E quando você não tem medo de perder nada, você tá ancorada em si mesmo. Entende? Quando você tá ancorada... Gente, olha só. A gente vai ficando solto o assunto. Daqui a pouco nós vamos ficar aqui 5 horas falando, não acaba. Mas esse negócio de ancorar é muito interessante a gente perceber que essa ancoragem tem que estar em nós, na nossa essência. A essência do ser quem nós somos, a verdadeira essência, a essência dela é expansão. Quando a gente não tem ego, porque a natureza do ego é o medo. Exato.
Então, quando você está fazendo alguma coisa que você quer conquistar alguma coisa, ou quando você vai validar alguma coisa que você tem medo, é uma resposta de que você está agindo com o ego. Só que quando você, igual vocês, você vê que é uma coisa genuína, vocês querem fazer para agradar o mundo, para servir, você vê que vem da natureza do ser de vocês. E essa natureza é de expansão. Você vai ver que tudo vai fluir muito, não tem medo. Né? É um servir que tem um propósito, sabe? Isso é muito legal. E aí o que eu ia falar é o seguinte, quando a gente tem essa âncora, né, fora de nós, em outras pessoas, a gente não consegue ter esse exercício de ser quem a gente é. Porque a gente tem sempre medo. A gente quer sempre agradar o outro. Não vou falar dessa forma, porque a pessoa pode entender errado. Não vou agir assim, sabe? Então, isso tudo impede também de você ser quem você é. Nossa, gente, eu sou bem assim. Meu Deus, esse podcast, ó... Tem que tomar... então. Mas olha só, Laís, uma coisa muito importante. Assim, eu sou. Nossa, quando a gente... Peraí um pouquinho. Atenção, você recuperar. Só um minuto, eu tomar tua água. Quando a gente coloca a luz da nossa sombra, que está acontecendo com você aqui agora, é o primeiro passo. A gente começa a iluminar aonde a gente não enxerga. E quando você começa a enxergar, é quando você começa a buscar recursos para que isso não se repita mais. Então, assim, que bonito isso está acontecendo, né? Muito bem. Falar uma coisa, a pergunta aqui, eu vou até mudar um pouquinho, não me mata. Porque quem faz a pergunta é a Regina, tá, gente? Segredinho. Que a gente tá em roteiro, mas não segue muito, não. É porque aqui tem a pergunta da empatia, tá explicando que a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. E aí, assim, nossa, a minha pergunta, olha, já mudei. A pergunta era só como ela pode ser desenvolvida. Mas aí, dessa pergunta, eu já pensei, qualquer pessoa pode desenvolver empatia? Qualquer pessoa. Até psicopata? Psicopata, não. Só que existe... Olha só. O psicopata é psicopata. Não, vamos lá. O psicopata outro caso. Existem alguns transtornos... Tem gente que diz que existe psicopata não tem emoções. O tempo todo. Não, mas psicopata não tem emoções. Ele é zero emoção. Ele não tem emoção. A psicopatia, ela é um estado fisiológico. Então, a pessoa, ela nasce daquela forma. Existem outros transtornos de personalidade, como narcisista, tem algumas psicopatias sociais, e aí eu nem vou aprofundar muito nessa área da psiquiatria, embora eu estude um pouco, né, para falar, mas eu não vou falar com tanta propriedade. No entanto, o psicopata mesmo, que ele nasceu assim, ele realmente tem um déficit na área cerebral, no sistema límbico dele, que ele não gera emoções. Então, ele não vai conseguir ser empático. Ele está sempre ali na autopreservação, pensando nele para atingir outros objetivos. Agora, uma coisa interessante falar, não sei se vai acrescentar, mas as pessoas acham que todo psicopata vai matar. Não, nem todo psicopata mata. O psicopata que mata é o serial killer, que é um percentual muito pequeno dentro do nível de pessoas que são psicopatas, entendeu? Então, é muito comum ter psicopatas entre a gente. Tem um número que acho que fala que 1 a cada 10... ou 2 a cada 10, aí eu já tô dando mas tem um número assim... Por isso que eu perguntei, que eu acho que eu vi alguma coisa assim. 1 ou 2 pessoas a cada 10 são psicopatas ou têm algum transtorno de personalidade. Sendo que os 2 transtornos mais normais é o borderline ou o narcisismo, né? Entendi. Enfim. Mas, inclusive, as pessoas com transtornos, elas têm condição de atingir esse nível de empatia para ter uma inteligência emocional? Quando é transtorno de personalidade, sim. O narcisista, por ser um transtorno de personalidade, ele tem cura. O difícil é fazer um narcisista se curar. Porque o narcisismo, ele é um transtorno de personalidade que faz com que a pessoa se sinta maior, se sinta grande, melhor do que qualquer outra pessoa. Então, para o narcisista se curar, ele vai ter que fazer um esforço gigantesco. Acho muito difícil, assim. Eu, particularmente, nunca vi um narcisista sair do quadro. Mas é possível, por ser um transtorno de personalidade. Não é uma patologia, né? É só um transtorno de personalidade. Mas é possível. E a longo prazo, quais os impactos da inteligência emocional? A longo prazo, nossa, os impactos positivos? Sim. Nossa, todos os melhores que você pode imaginar, assim. Eu acho que isso contribui muito para que você tenha relações mais saudáveis. E relações que eu falo são relações de todas as mais diversas formas.
relações com o marido, relação com o filho, porque a gente entende, a verdade é a seguinte, a gente até falou isso, mas a gente entende que ninguém deve nada pra gente. A gente se torna responsável pelos nossos resultados, pela vida que a gente tem. Eu acho que isso é ser adulto. O que mais a gente vê hoje são adultos infantis, querendo culpabilizar, responsabilizar o outro pelos próprios fracassos. Até mesmo Deus, que eu acho que é uma relação extremamente infantil, as pessoas que colocam tudo na conta de Deus. Eu sempre brinco, eu acho que Deus já fez a sua parte. Deus criou o mundo, Deus te deu vida, Deus criou um mundo extremamente abundante. Você precisa ter agora maturidade como adulto para ir e acessar o que já está consumado. A criação, na minha concepção, ela está consumada. E muitas pessoas confundem essa relação com Deus e é uma relação muito infantilizada, sabe? De pai e filho. Não estou dizendo que não somos, né? A religião prega isso, mas às vezes sou o filhinho, né? Eu não sou o filho, eu sou o filhinho. Ai, papai, pelo amor de Deus. E não é assim. E eu falei isso hoje, isso. Assim, a gente estava conversando temas, assuntos aleatórios e pessoais. Ela, mas Deus vai fazer. Eu falei, não, quem vai fazer sou eu mesmo. Porque ele já fez a parte dele, já deixou pronto para mim. E eu não acho justo delegar para Deus uma coisa que eu tenho que fazer. Exatamente. Sou eu que vou acessar e eu vou assumir as consequências das atitudes que eu vou começar a desenvolver. Exatamente. Né? Então, e aí, quando você vê a pessoa jogando muito na conta de Deus, ela vai jogar na conta de Deus, ela vai jogar na conta do marido, ela vai jogar na conta do filho, ela vai jogar na conta do patrão. Ou seja, tudo é culpa do outro, de alguém. Menos a culpa é dela. Você entende? Então eu acho que uma das melhores coisas a longo prazo que a inteligência emocional traz para nós é a gente sair desse papel de mimimi, esse papel de adulto infantil, e passamos, enfim, a ser adulto que somos, responsáveis pela nossa vida. E isso faz com que a gente tenha relações muito mais saudáveis. Porque se eu quero avançar no meu trabalho, se eu quero ter um cargo maior, se eu quero ter uma relação mais saudável com o meu marido, com os meus amigos, né? Ou seja, lá com quem for, a gente vai se responsabilizar por fazer a nossa parte. E a gente deixa de esperar algo em troca. Porque a vida não é um débito e crédito. Sabe? Não é débito e crédito. Eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Não, eu fiz por você porque eu quis fazer por você. Porque você é uma pessoa importante pra mim. Foi uma escolha. Eu fiz pra eu me sentir bem e eu não precisa fazer por mim. Se você fizer por mim, eu vou te agradecer. Excelente. Mas tá tudo bem você não ter feito. Que é como a gente falou lá no início, o outro tem o direito de ser quem ele quiser. Quem ele quiser, inclusive ter o direito de não me agradar. Inclusive ter o direito de me dar um não. Gente, eu vou chorar nesse podcast. Vai pra mentoria dela. Inclusive eu coloquei seu nome no sorteio. Viu, gente? A mentoria já começou. Isso mesmo. Vai pra mentoria. E a gente trabalha muito isso na mentoria. Com certeza. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, nem sei se tem alguma pergunta relacionada a isso, mas quando a gente fala de inteligência emocional, esse termo, ele foi instituído por Daniel Goleman em 1995, quando ele trouxe o livro Inteligência Emocional. Porque até então, as emoções elas não poderiam ser inteligentes. Ele trouxe um conceito que vem sendo debatido e muito respeitado no mundo acadêmico, científico, enfim, né? Hoje estuda-se a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, e ele trouxe esse conceito de que sim, é possível a gente transformar as nossas emoções em emoções inteligentes. Então, quando ele trouxe esse conceito da inteligência emocional, dessa possibilidade, ele trouxe a ideia de que a gente pode sim gerenciar as nossas emoções para não sermos governados por ela. Por que é importante a gente gerenciar as nossas emoções? Porque nós somos seres emocionais. Esses papinhos de deixa suas emoções em casa, vá com a sua razão. Gente, balela. Isso não existe. Emoções são respostas fisiológicas do nosso organismo. Olha que interessante. Tanto que ele trouxe o conceito do cérebro trino, não sei se vocês já ouviram falar. Ele divide o cérebro em 3 partes, né? Que são partes que atuam... É um cérebro, né? Ele está conjunto, mas elas atuam de formas distintas. E ele diz que a primeira parte cerebral é o nosso cérebro reptiliano, que é... Na evolução do Homo sapiens, a primeira parte do cérebro que se desenvolveu foi esse cérebro. E para que ele servia? Para nos manter vivos. Então tá codificado nele tudo que a gente precisa para sobreviver.
Ou seja, a nossa fome vem de lá, as nossas necessidades fisiológicas, a nossa resposta, né, para luta, para fuga, para caça, tudo vem dali. Ele é um cérebro reptiliano, um cérebro primário. Aí quando você caminha na evolução do Homo sapiens, a segunda parte cerebral que se desenvolveu foi o sistema límbico, que é chamado de cérebro das emoções. Então esse cérebro, ele tem lá dentro a amígdala, eu não vou ficar sendo muito técnica aqui com vocês, mas é o cérebro que é responsável por enviar os nossos comandos emocionais. Então todas as nossas emoções estão ali dentro. E por último, na última etapa da evolução do ser humano, é onde veio o neocórtex, que é a parte da frente do nosso cérebro, que é onde está a razão, a inteligência, a cognição, que é a nossa capacidade de fala, de comunicação, vocês entendem? Então o nosso cérebro emocional, ele ainda está antes da nossa razão. E todas as vezes que a gente se confronta com um fato, seja ele externo ou interno, porque às vezes vem uma memória que vai desencadear uma emoção. Então, qualquer fato externo ou interno vai passar lá desde o primeiro cérebro. Então ele vem pro cérebro, aí a primeira parte do cérebro vai falar, eu preciso disso aqui para sobreviver ou não. Ele joga pro cérebro, pro sistema límbico. O sistema límbico automaticamente, gente, isso é menos de meio segundo, ele vai dar um comando de emoção. Ou seja, não existe controlar as nossas emoções. Isso é uma grande balela. Não se controla a emoção. Emoção não se controla, a emoção se gerencia. Então, o nosso cérebro vai determinar um estado emocional para só depois chegar no nosso neocórtex, que é onde está a inteligência, a razão, a cognição. Então, olha só, percebam que muitas das vezes o nosso agir, o estado emocional, ele é tão rápido que não dá tempo deles acessar a parte da razão cerebral. E aí é onde a gente vai enfiando os pés pelas mãos, fazendo um monte de coisa errada pela vida. Por quê? Porque o exercício é tão simples, é tão bobo, que as pessoas não acreditam. Mas todas as vezes que vocês se confrontarem com alguma situação que você sabe que vai te causar algum prejuízo em razão de uma resposta emocional violenta que você pode ter, o segredo é parar e respirar. 5 segundos. 5 respirações. Eu te garanto que depois das 5 respirações você vai mudar a forma como você ia agir. Recebi uma mensagem, sabe aquela coisa? Ai, recebi uma mensagem. Na mesma hora, o seu corpo vai trazer alguma emoção. Pode ser raiva, pode ser desprezo, porque é o nojo, né? Pode ser ansiedade. Se você já começar a responder... Olhou a mensagem? Se permita. Eu recebi várias mensagens essa semana e meu cérebro tava dançando um ragatanga. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eu olhei, aí eu falei, não. Parei, respirei, 1 minuto de silêncio. Mudou? Total, olhei as mensagens, isso daqui eu dou conta, isso daqui não é interessante, isso é relevante, não vou responder. Vou te responder à altura do que você merece, já que você está me consultando. Uhum. E aí acessou o ragatanga. Por quê? Porque é muita informação, é tudo muito rápido. E se você não tiver o mínimo de controle que seja para parar e respirar e fazer 1 minuto de silêncio, para você entender o que está acontecendo à sua volta, vai te trazer muitos prejuízos. Muitos prejuízos. E aí a gente fica naquele lugar de sermos pessoas extremamente reativas, impulsivas, agindo... tendo reações que nos causam esses prejuízos. Então, a gente tem que aprender a parar e respirar. E entender que somos seres emocionais. Ah, mas aí a emoção, ela vai cessar? Ela vai parar? Não. Ela pode ser que ela permaneça por um bom tempo. Pode ser que ela esteja ali por um tempo. Só que quando você se permite, é o que eu chamo de autopercepção. É você começar a perceber os seus estados emocionais. Uma coisa que eu ensino muito na mentoria é, vão dar nome. Porque às vezes as pessoas não conhecem as próprias emoções. Sabe que existe o medo, vê lá o filme Divertidamente, sabe que existe o medo, que existe a raiva, que existe a ansiedade e tal. Mas ela não sabe reconhecer a emoção dentro de si. Então a gente sempre brinca, vamos começar a dar um nome? Pode ser o nome que você quiser. A raiva pode dar o nome de quê? De Chico? Agora eu tô com o Chico aqui atuando aqui dentro, sabe? Vai dando nome, vai brincando, vai fazendo as pazes com as suas emoções. Viu? A raiva dela chama ragatanga, descobri. Ragatanga! Vou fazer uma pastinha, vou colocar. A ragatanga chegou! Ai, cara, porque eu sei o que se passa, então eu já sei que a ragatanga é a raiva. É isso aí. Entendeu? Eu
terraplaneia aqui no meio do podcast. É isso aí, mas pelo menos ganhou um nome. Vamos dar muito bom por aí. Né? E aí é isso, aí a gente vai dando nome, a gente vai começando a perceber esses nossos estados emocionais. E isso é tão bom, é tão libertador, porque a gente começa a perceber o quê? Olha, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Isso evita a gente de ter o que eu chamo de ressaca emocional. Gente, é muito comum de ter ressaca emocional. E muitas das vezes quem te enviou a mensagem, ela já te enviou com um propósito, com um pensamento que você seja mesmo reativa. Sim, pode ser também. E fale, e depois você fique presa ali dentro das suas próprias palavras. Exatamente. Você fica ali, sendo escravo daquilo ali que você falou de maneira inadequada no momento onde as suas emoções estavam na ragatanga. Na ragatanga! Muito bom, menina. Adorei. Mas é isso, gente. A gente entender que nós somos seres emocionais, que as nossas emoções são respostas fisiológicas, que elas vão ser emitidas, vão ser sinalizadas pelo nosso cérebro sempre que a gente entrar em contato com algum fato, seja ele externo ou seja ele interno, que a gente não tem como controlar as nossas emoções, o que a gente pode é por meio da autopercepção gerenciar os nossos estados emocionais, trazendo consciência para ele, pra gente não ser impulsivas, reativas, né, enfim, e ter comportamentos mais equilibrados. Sou totalmente desequilibrada, não vou fazer essa mentoria. Não, mas você vai equilibrar. Não faço não. Vai equilibrar. Não é de desequilibrada, não. São momentos. Algumas situações. Não, eu melhorei muito. Muito. E vai melhorar cada vez mais. E olha só, isso que você falou é uma coisa legal, porque a pessoa, ela sabe que se te mandar uma mensagem, vai te causar algum estado emocional. Só que, vamos supor, ela te mandou a mensagem, você acessou algo dentro de você que vai desencadear essa resposta emocional. Só que quando você conhece as suas sombras, as pessoas não usam ela mais contra você. Sim, entende? Com certeza. Você já conhece. Até porque ninguém vai bater em quem está em pé. As pessoas elas vão no seu ponto mais fraco, no dia que você está mais vulnerável, no dia que as coisas não estão acontecendo da maneira que deveriam acontecer, então elas vão lançar a isca e esperar que você morda. Mordeu, pronto, consegui o meu objetivo, próximo. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu não. Comigo não tem isso. Gente, vocês estão vendo que o negócio aqui hoje tá... Tá bom, não tá? Eita, a gente vai aprendendo. Mas nunca foi, nem sempre foi assim. Eu já fui muito reativa, principalmente quando eu era mais jovem. Você falou aqui, você poderia ter certeza que a resposta ia vir, que não ia dar tempo nem de você respirar 2 vezes. Falava assim, oi? Eu acho que você era igual eu, do nariz em pé, né? Sou a dona da razão. O quê? Você vai me encontrar? Não vai, não. Não vai. Eu não digo que eu era... Melhor é a minha cara de plena, tipo assim, segura eu acho que eu não era dona da razão, não. Mas eu tava sempre na defensiva. Ah, tá. Entendeu? Eu tava no ataque. Eu tava sempre na... Pior comigo. A pessoa já foi até embora, eu continuava... Aquilo, sabe? Então, ia acessando as minhas emoções. Mas com o tempo, até por uma questão de vivência, de estudo bíblico, eu comecei a acessar algumas coisas e eu comecei a me lapidar nesse sentido. Eu falei, maturidade, né? Jogou a isca? Deixa essa isca aí que eu tenho mais o que fazer. Aí essas pessoas mesmo já foram saindo da minha vida, as coisas foram acontecendo. Enfim, né? Mas a gente passa pra aprender. E a gente tem muito mais o que fazer mesmo. Porque quando você entra nesse processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, é tanto exercício que você tem, é tanto tempo que você tem que ter pra olhar pra você, pra se curar e ser uma pessoa melhor, que, cara, você não quer perder tempo, não. Mas você não quer perder tempo mesmo. Aqui, dá licença. Eu tô focada em crescer. Exato. Entendeu? Não tem um ditado que diz, como é que é? Não vou dar comida aos porcos? Pérola aos porcos. Não dá pérola aos porcos. Não pode. Você chega num nível de... desculpa. Não, achei que eu tivesse... É porque você chega num nível de conhecimento, de intelectualidade, que você percebe que nem vale a pena você discutir. Sabe? É gastar energia no lugar errado. O que a gente quer hoje? A gente quer investir a nossa energia para o nosso próprio crescimento. E a nossa energia, ela é única.
Ela não vai dividir, esse tiquinho de energia aqui eu vou colocar para discutir e esse tiquinho de energia eu vou colocar para crescer. Não, nós somos um filtro de energia só. Você vai gastar a sua energia, que tá aqui na ascensão, para discutir com quem tá lá embaixo, não vai gastar a sua energia. Você não quer nem perder tempo com isso. Não, até porque a hora que você for acessar a pessoa que tá embaixo, você tá descendo, indo pro nível dela, e quando você chegar lá, ela vai continuar no vitimismo, e ela fala uma coisa e você rebate, ela fala outra, você rebate, e vai ficando naquilo ali. Exatamente. Né? Mudando um pouquinho a temática. Adoro, né? Eu adoro quando isso acontece, gente. Não, mas olha só, eu sempre falo, não vem com roteiro, porque quando a gente começa a falar, não tem jeito. A pergunta é, como quebrar padrões limitantes? Muito bom. Olha só, os padrões mentais que a gente carrega, né, a gente pode quebrá-los no sentido de reformulá-los. Né? O que são esses padrões mentais? Para a gente poder quebrar ou reformular ou mudar a nossa visão que a gente tem, a gente precisa acessar a raiz da causa deles. E a raiz desses padrões estão nas nossas crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita sobre nós, sobre o mundo ou sobre o outro. E essas crenças, elas são introjetadas em nós desde a nossa infância, desde quando a gente é bebezinho. O que são essas crenças? São as experiências que a gente vai vivenciando ao longo da vida, ao longo da nossa jornada. Muitas delas são traumatizações. Por quê? Quando a gente é criança, a gente tem nosso pai e mãe, geralmente vem muito de pai e mãe ou cuidadores. A gente tende a ver eles como alguém que nos mantém a salvo, né? Então, exato, eles são a nossa referência de sobrevivência. E aí, vamos pensar uma criança que leva um não do pai, ou que, né, leva, não sei, algo que ela esperava que fosse receber e não recebe. Ela pode ter uma interpretação daquele fato totalmente diferente de uma pessoa madura. Porque na imaturidade, na infantilidade, ela vai entender como rejeição. Muitas das vezes, as limitações que a gente tem vêm de traumas de rejeição. Só que nem sempre é rejeição, mas a interpretação que nós fazemos é de que é rejeição. Enfim, e tantos outros. E a gente vai crescendo com essas crenças. A gente acredita que o mundo é de uma forma, e aí a gente começa a ver as coisas, os acontecimentos por meio das nossas crenças. As nossas crenças são filtros que a gente tem da vida. Eu sempre brinco, quando eu tô de óculos, eu falo, eu tô de óculos, eu tô vestindo a crença da Sara. Se eu pegar o óculos da Laís, eu vou ver o mundo com os olhos da Laís. É verdade. É ver o mundo com os olhos de cada um de nós. Então, pra gente reformular esses padrões mentais, a gente precisa acessar a raiz. É a crença. Qual é a crença que eu tenho sobre este fato, que é o impeditivo hoje para o meu crescimento? Qual é essa crença? Onde aconteceu esse fato? Eu preciso voltar lá e ressignificar ela. Então, é olhar para aquele acontecimento com um olhar de adulto, de maturidade que a gente tem hoje. É assim que a gente ressignifica uma crença. Ver que, na verdade, não era um motivo para traumatização. Entende? Sim. Era pela nossa infantilidade, mas hoje nós somos pessoas maduras. Então, a gente começa a quebrar esses padrões mentais assim. Muitas crenças, por exemplo, né, as pessoas que querem crescer, alavancar, ganhar dinheiro, geralmente tem crenças lá da infância de pai, mãe, cuidadores, pessoas mais próximas, dizendo que, olha, não põe a mão no dinheiro não, que o dinheiro é sujo. Né? A gente escutava muito isso. Ou então, pessoas ricas são pessoas ruins. Olha lá, ó, pessoas ricas é tudo gente ruim, né? Bom é ser pobre. E aí, quando a gente cresce, é verdade. Bom é ser pobre é ótimo, né? Mas assim, as pessoas que são mais simples, sim, mas eu falo porque eu tinha muito essa rico crença. Não presta. Rico não presta. Ah lá, tá fazendo coisa errada. Ah, tá ganhando dinheiro porque tá fazendo coisa errada. Mas né? até hoje, outro dia, eu vi na televisão, eu não lembro, gente, o que foi. Não sei, na verdade, eu não sei se foi televisão ou internet. Deve ter sido internet, como a maioria de televisão. Mas eu vi alguém falando, esses famosos, que tá tudo famoso aí, tipo Anitta, não sei mais quem, tá tudo famoso porque fez o pacto lá com o demônio. Tá vendo? Aí estão tudo assim, por isso que tá rico. Então é melhor a gente ser pobre e honesto. Tá, eu falei assim, nossa, já tá associando tem muito isso, dinheiro, de que pobreza é honestidade. Não, ainda você tem sabe o que isso. eu achei que você ia falar? Contextualizando, você falou, né, que todas as pessoas que estão ganhando dinheiro estão fazendo tigrinho. Eu também. Isso na hora que você... Eu acho que eu fui a única pessoa que não
não aceitei o tigrinho. Hoje eu devia ter aceitado, será? Não. Mas era muito pouco. Se fosse, esses caras tá ganhando 100 mil, ia ganhar só 1.000. Falei, não vou pra Receita Federal por R$1.000, não. Não vale a pena, não. Ainda bem que você fez isso. E boa isso escolha. Que você ter falado de crença limitante é real, verdadeiro. Eu tinha, vamos dizer assim, uma questão pessoal, um desafio e uma questão emocional do medo. Uhum. E isso, trazendo para a área empresarial, me prejudicou. E aí eu fui procurar saber o porquê que eu tinha tanto medo. E aí eu fui começar a analisar, acessar algumas coisas da minha fase enquanto criança. Eu tinha medo do escuro mesmo. Olha só. Apagou a luz, eu ficava copiosamente, começava a chorar copiosamente. De não ter controle. Isso já que criança eu comecei a ter alguns flashes. E teve uma vez que eu estava sentada na piscina com os meus 2 irmãos mais velhos e os meus 2 irmãos começaram, Regina não vai pular na piscina não. Se eu tinha 6 anos, 5 anos era muito. E os 3 sentados na borda da piscina. Regina é fraca. Não vai pular não. Regina, pede pro pai pra gente entrar na piscina. E não era 9 horas da manhã ainda, tava um pouquinho frio. E meu pai tava em cima do telhado, trocando algumas telhas. Aí eu gritei, pai, posso entrar na piscina? A gente pode entrar espera mais um pouco. Nisso de espero mais um pouco, os meus irmãos, Regina não é corajosa, Regina tem medo, não vai pular. Quando eles olharam, o que eu fiz? Pulei na piscina. Você não sabia nadar? Com 5 anos, não. A piscina era praticamente uma piscina olímpica, vamos dizer assim, com profundidade. Do jeito que eu pulei na piscina, eu fiquei. Diz os meus irmãos que só via cabelo. Porque eu ainda sou baixinha, mas eu ainda sou baixinha. Eu ri, né? Antes dela falar. E aquela tábua dentro da piscina, os meus irmãos começaram a gritar, pai, Regina pulou. O meu pai no alto do telhado não tinha como descer e me resgatar a tempo. A sorte que meu padrinho, que estava na granja, ele já estava de sunga, saiu de dentro do quarto dele correndo e foi lá e me tirou da piscina. Foi o que salvou minha vida. E aí, realmente, depois disso, depois que eu fui analisando algumas coisas, que eu vi que na fase adulta o meu medo era devido a essas situações que eu passei na infância. Olha só. Ou seja, o medo, ele é uma emoção muito importante na nossa vida. Que te protege também. Porque ele nos protege. O medo é a autopreservação. Se a gente perder o medo, nós vamos sair daqui correndo, vamos atravessar o Rio Branco, vamos ser atropelados na segunda faixa. Foi o que eu fiz na piscina. Não tem como. Só que a emoção ela começa a se tornar disfuncional quando ela começa a te paralisar. Quando ela começa a te limitar. Né? E aí é onde isso realmente chama atenção para que você comece a observar e busque, talvez, acontecimentos que tenham gerado crenças que desencadeiam a emoção de uma forma que não é regulada. Exatamente. Né? Aí depois eu comecei... A emoção perde o contexto dela, né? E aí na fase adulta, né, nessa questão mais empresarial, eu comecei a estudar, comecei a tratar, né, essa questão do medo. E aí eu cheguei a esse diagnóstico, que foi por questões mesmo da infância. Muito Mas forte, eu sou uma pessoa extremamente corajosa, tá? Tá vendo? História de superação. Isso é superação. É mostrar que é possível. Tá vendo? Só que você imagina o tanto que ela teve. Gente, isso deveria ter ficado trancado em você por muitos e muitos anos, esse trauma. Não, sim. Acessar ele, eu acredito que tenha sido difícil pra você na terapia. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Aí você imagina o quão dolorido foi pra ela estar liberta aqui hoje. Eu tô rindo que eu tô vendo a minha cara, eu tô olhando na minha cara o podcast inteiro. Tipo assim, ela falando e eu pensando, meu Deus. Criando uma história, a Regina pulando da piscina, os irmãos na borda gritando, ela pulou, meu pai em cima do telhado, pulou onde, porque o que foi, não tem como descer pra pegar a Regina, ela vai morrer afogada, aquela situação. Eu sei que no final os meus irmãos não apanharam, né? Mas meu pai chegou perto dos dois e falou, olha, vocês são os mais velhos, vocês têm que proteger a sua irmã, não podia ter feito isso, faz ela parar de chorar. Eles tiveram que fazer tudo o que eu queria no dia, senão eu ia começar a chorar, né? E depois, quando chegou em casa, ainda teve uma DR com a minha mãe, porque a minha mãe falou, eu falei pra não levar a Regina, que algo ia acontecer. Pequenininha, quer pular na piscina olímpica sem saber nadar. Gente, pensa bem, se hoje ela pula, ela afoga, ela já é pequena, imagina pequena. Não, ainda vou...
enfim, mas assim... Hoje você sabe nadar. Não, foi difícil realmente acessar. Hoje eu levo com bom humor. De vez em quando eu cutuco meus irmãos, vocês estão me devendo, hein? Vocês lembram daquela vez que vocês fizeram pular na piscina? Na rola, né? Uma brincadeira com eles, mas assim, foi difícil tá cuidando disso, e a gente não imagina quantos traumas e quantas situações que pessoas passam, vivenciam ainda quando criança, e o quanto que isso prejudica ela na fase adulta. Agora isso me trouxe uma analogia aqui que eu vou falar. O autoconhecimento, trazendo uma analogia para esse caso, nos ensina a nadar. Quando a gente está... Vamos imaginar que a gente está em alto mar, ou que a gente está numa piscina, e aquilo está turbulento, né? Muitas das vezes a gente busca ajuda. A gente vai para um psiquiatra, a gente vai para um psicólogo, às vezes a gente se medica para controlar uma ansiedade, mas a gente está sempre medicando, sempre atento nos sintomas. A gente nunca quer curar a causa, porque a gente é como se os medicamentos, né, fossem as boias. Exato. Você pulou ali no mar, tomei um remedinho para ansiedade, tô na minha boia, tá confortável. Só que você só vai aprender a pular no mar e nadar quando você tirar a boia, quando você tiver o autoconhecimento. Então, eu acho que trazendo uma analogia, o autoconhecimento, a inteligência emocional nos ensina a nadar. E isso serviu de aprendizado para mim. Nem sempre quando a pessoa jogar a isca e falar para você pular, é o momento de você ter aquela atitude, de você ser... Porque ali você estava o quê? Validando. Exato. Né? Você estava linkada na outra pessoa. Se você tivesse segura de si, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tenho que provar pra mim. Eu com 5 anos falei, vou provar pra vocês que eu pulo. Tá vendo? Pulei. Agora se virem. Mas foi isso mesmo. Interessante. Mas, gente... Tá acabando? Tá acabando. Ah, não é possível. É sério? Isso, gente? Juro. Misericórdia, gente. Tá acabando. Nós estamos aqui há quanto tempo? Tem 10 minutos. Meu Pai eterno. Então vamos aqui. Vamos lá. Sara, de que maneira a inteligência emocional pode ajudar líderes a construírem equipes mais unidas e motivadas? Nossa, muito boa essa pergunta. Até porque a inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de gerenciar, de reconhecer as nossas emoções, mas também do outro. Então, quando você é um líder, por exemplo, aí eu vou usar, né, a minha história pessoal com o escritório, né, e tanto de gente lá que eu gerencio. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente também consegue reconhecer as limitações emocionais do outro. E aí você se torna um canal de ajuda. Por quê? Eu não posso delegar certas tarefas para uma pessoa que naquele momento está emocionalmente abalada, ou que naquele momento está tendo algum descontrole emocional, ou que naquele momento não está tão legal para executar uma tarefa que pode ser que exija um esforço emocional ou um esforço mental maior. Então você começa a ter esse controle maior da sua equipe. Além do mais, a inteligência emocional, ela nos traz a empatia como um dos pilares principais. E a empatia é quando você consegue efetivamente, não é se colocar no lugar do outro, é sentar na cadeira do outro. Sabe? Sentar na cadeira do outro é você abrir, é você se despir das suas convicções e se permitir vivenciar a história daquela pessoa que está na sua frente. Com certeza. Porque nem todo mundo tem a sua história, nem todo mundo vai enxergar o mundo da sua forma. A gente está falando de crenças. Exato. E quando você se permite sentar na cadeira do outro, entender a história, da onde ela veio, os vieses que ela carrega, você pode ajudar. Então, quando você é um líder mais empático, quando você é alguém que está ali para ajudar, para fomentar que aquela pessoa dê o melhor dela, né, o melhor dela, dentro das capacidades que ela tem, é quando você consegue fidelizar colaborador, que hoje é uma coisa muito difícil, né? Porque as pessoas assim não estão conseguindo fidelizar. É quando você consegue instituir cultura na sua empresa, é quando você gera comunidade, porque as pessoas se sentem pertencentes. Hoje o ser humano é tão frio que as pessoas não se pertencem mais umas às outras. Sim. E quando você é um líder que tem essa inteligência emocional, consegue ter essa visão dentro da instituição, seja ela qual for, você gera comunidade de pertencimento e as pessoas estão buscando se pertencer, né? Então eu acho isso muito importante. Eu acho que a inteligência emocional auxilia muito nesse aspecto, sabe? É a pergunta que não quer calar agora? Ai, meu Deus! Vou me retirar aqui por debaixo da mesa.
Ai, que medo! Sem medo, coração. Sem medo. Eu vou fazer a pergunta que eu não quero calar. Mas antes, gente, a gente tem que fazer um jabá, né? Eu quero saber como que funciona a sua mentoria, como que faz, se é inscrição, se abre de tempos em tempos, como funciona? Muito bom. Então, a minha mentoria, eu tô com uma aberta agora, né? Nós iniciamos a nossa primeira aula essa semana, segunda-feira. Ela é um formato de mentoria em grupo, né? Eu tenho uma ideia para modificar agora em 2025, que eu vou fazer algumas mentorias individuais, mas eu ainda não abri, né? Eu vou finalizar essa turma e eu faço turmas fechadas. Essas turmas são com 5 encontros. Esses encontros são voltados a desenvolver inteligência emocional, a ter autopercepção, autogerenciamento, a gente estuda as emoções, tudo isso que a gente conversou aqui, pincelado, a gente aprofunda na mentoria. A ideia é que as pessoas se transformem curando a raiz dos problemas, que elas consigam acessar de onde vêm os estados emocionais que as limitam, sabe? A gente não fica ali só preso em falar o que são emoções, né? O que são estados emocionais. Não. O objetivo da mentoria é uma transformação genuína. Eu falo que é o movimento da expansão. É quando a gente quer expandir. Expandir em todas as áreas da nossa vida. Eu brinco muito na mentoria que a gente vê muitos coaches aí, vamos lá, fala aí as áreas da sua vida, dá uma nota para cada área da vida. A minha mentoria, a gente quer 10 em todas as áreas da vida. Por quê? E eu explico isso de uma forma muito clara. Porque nós não somos uma pizza. Nós não somos fatias. Quando a gente faz o movimento de expansão, se a gente pegar um círculo lá, né, e aí a gente corta igual uma pizza, a gente vai ver que o meio da pizza tem uma essência. Aquele meio da pizza somos nós. E quando a gente vai fazendo o movimento de expansão, a gente vai atingindo todas as áreas da nossa vida. Verdade. Porque a autoperformance, ela é o caminho para a alta performance. E a alta performance, ela só é alcançada quando a gente tem equilíbrio. E o equilíbrio é a gente ir acessando esse crescimento em todos os papéis, em todas as áreas que a gente exerce alguma coisa na nossa vida. Quando a gente está ali, tô 10 no trabalho, mas tô 2 no relacionamento, você não está saudável. Porque o seu relacionamento vai vir contaminando e uma hora ele vai contaminar o seu trabalho. Com certeza. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Sabe? Verdade. É isso. E é isso que eu ensino na mentoria. Que é possível a gente ter qualidade de vida, a gente ter equilíbrio, a gente ter consistência, tendo coerência na nossa performance. Não é uma performance a qualquer custo. É a performance que faz sentido para nós, dentro da nossa vida, da nossa expectativa. E aí a gente vai expandindo o nosso ser, a nossa essência, com essa qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, porque é isso que importa, gente. É isso. Fala pra gente como te localizar no Instagram. O meu Instagram é Sara Dornas, Sara com H no final, S-A-R-A-H, Dornas. No meu Instagram pessoal é onde eu compartilho, né, sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, porque eu falo que eu sou advogada? Sou, é a minha profissão, é a minha atuação, mas eu tenho Instagram lá do nosso escritório onde eu falo disso. Por que eu uso o meu Instagram pessoal para falar de desenvolvimento pessoal? Porque antes da advogada tem a Sara. Sim. E hoje eu aprendi que esse papel é o mais importante da minha vida. Ser advogada é um dos papéis que eu exerço. Então, ali está a minha verdadeira essência. E agora sim, gente, a pergunta pra gente finalizar. Dei-lhe um corte aqui, vocês viram? A pergunta aqui pra gente finalizar. Em uma palavra, o que te levou do 0 ao topo? Autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma. Autoconhecimento. Literalmente do -0, tá? Eu queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ficar um arraso esse episódio. E peço vocês que acompanhem a Sara nas redes sociais, tanto o perfil profissional dela, o pessoal. E muito obrigada. Ai, gente, eu que amei. Gente, foi olha, bom. Ficaríamos aqui mais quantas horas? Nossa, vamos gravar mais episódios. Vamos, eu acho que tem que ter a parte 2. Isso, sim. Aqui, muito obrigada pelo convite, por terem confiado em mim, né? Por terem visto esse trabalho que eu faço, que eu gosto de levar adiante, que é uma coisa muito genuína. Eu falo que vem da minha alma. Então, muito obrigada. Estou muito feliz de ter compartilhado isso aqui com vocês. Nós que agradecemos. Né? Beijo, pessoal. Tchau, Até tchau. Mais.